Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos na segunda parte da conversa com o historiador Rafael Iores, professor da Universidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, e que está lançando o livro Amazônia no século XXI, Trajetórias, Dilemas e Perspectivas. No primeiro episódio, se você perdeu, vá no nosso canal no YouTube, do Earth News Terra, ou no seu aplicativo favorito de podcasts. A gente conversou sobre a Amazônia em si, a dimensão da Amazônia, a importância, a riqueza dela e como abordar essa riqueza, né? Como construir a ciência, o conhecimento sobre a Amazônia, que não é só brasileira, ela é sul-americana, ela é transnacional, ela é até mesmo europeia, do ponto de vista de ter ali um pedaço da Guiana Francesa, e como também interagir com o resto do mundo para tirar o máximo proveito da Amazônia e desse conhecimento. A gente começa a conversar agora com o Rafael sobre um aspecto, aproveitando que ele está nos Estados Unidos e no Colorado. Eu tenho um amigo americano que se mudou recentemente para o Colorado e ele estava me contando que ele achou engraçado olhando as placas das ruas, dos nomes, dos lugares, dos logradouros públicos. Muitas vezes tem lá um nome indígena também, uma explicação daquele sentido e da história daquele lugar do ponto de vista indígena. Nos Estados Unidos e no Canadá, já se avançou um pouco na direção de entender e aceitar a possibilidade de uma população indígena que, ao mesmo tempo, interage muito com a tecnologia, com o modo de vida não indígena, e aceitar que ela tem a sua identidade indígena e, ao mesmo tempo, tem esse convívio. Da mesma maneira como nós, que não somos indígenas, poderíamos usufruir do conhecimento indígena sem perder, sem abrir mão do que nós temos. No primeiro episódio, o Rafael falou do problema do pensamento binário, né? Você tem que escolher uma coisa e excluir todo o resto. Esse é uma das pragas do pensamento, se é que se pode chamar isso de pensamento, Rafael. Perfeito, essas questões são excelentes, Olival. Mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo e continuar essa conversa. É muito interessante pensar isso também dessa maneira comparativa, né? De novo, eu estou aqui no hemisfério norte, na América do Norte, mas evidentemente envolvido aí com as questões da Amazônia, né? Ou seja, da América do Sul, do Brasil, diretamente tentando acompanhar isso, embora é impossível para uma pessoa só acompanhar isso, por isso que é um projeto coletivo, é um livro aí com várias vozes, né? Mas só para lembrar, quer dizer, do ponto de vista histórico, você me lembrou que eu sou também historiador, o continente americano, né, o continente das Américas, o Novo Mundo, né, do Alasca à Terra do Fogo, foi um continente invadido, né, por europeus. Houve colonização, houve genocídio, houve essa imposição de uma outra maneira de ser, uma maneira europeia, em sua grande maioria, né, em todo o continente. Então, a experiência da exploração e dessa prepotência europeia em cima do conhecimento das populações indígenas, ela é comum. A gente não tem números exatos de quantos indígenas existiriam nas Américas na época do descobrimento, os números flutuam de 10 a 100 milhões de pessoas, né? Os números têm crescido, as estimativas, né, nos últimos tempos. O fato é que existiam centenas de populações, centenas de povos, de nações, de culturas, de civilizações, de línguas. E a Amazônia ainda é um dos lugares onde isso ainda é muito vivo, né? De certa maneira, a Amazônia é o lugar mais multicultural, mais rico culturalmente do Brasil e da América do Sul e do Novo Mundo, nesse sentido, né? Que ainda temos tantas populações. Agora, se em comum existiu esse genocídio, essa exploração, essa escravidão, essa colonização, essa imposição de fora do conhecimento sobre as populações locais, houve, claro, também experiências locais, regionais. Né? A grande parte dos países não tem ainda línguas nativas, originárias, como parte do seu idioma mais amplo do país, mas alguns países têm isso. Só para lembrar o nosso vizinho, que a gente tende a esquecer, né? O Paraguai é um país bilíngue, um país que tem duas línguas. O Guarani é uma língua oficial. Por que no Brasil nós não poderíamos ter tido o Tupi-Guarani, que foi falado de maneira muito ampla? A maioria da população brasileira falava Tupi-Guarani até o final do século XVIII,
de maneira muito, né, mais corrente que o português, mas isso foi o quê? Foi perdido. Mas foi perdido por quê? Foi perdido para a grande maioria da população por imposições, por essa lógica impositiva colonizadora. E hoje, no século XXI, dado que ainda temos essa possibilidade de estarmos abertos, essa possibilidade de múltiplas identidades, na verdade, eu acho que faz parte disso, repensar a nossa forma de entendimento dessas questões tão complexas, mas tão necessárias, estarmos abertos a pensar diferentemente, rompermos com esse maniqueísmo epistemológico, mas também faz parte essa percepção, como você comentou aqui, né, de que aqui várias pessoas indígenas estão, de certa maneira, muito bem integradas na sociedade ampla, né, hegemônica, que se diz, né? Eu tenho uma colega aqui que é indígena, de várias nações indígenas, ela é mista, mas no sentido de populações nativas, né, ainda originárias do continente americano, mas que é colega aqui da faculdade. E, de fato, aqui no Colorado, em Denver, eu moro num condado que chama-se Arapahoe, que era uma das tribos originárias daqui, né? E é um estado onde tem ainda várias tribos. Mas elas tendem ao quê? A estarem muito bem integrados não é bem a palavra, mas eu digo assim, sabem, muito bem inseridas ou existirem muito bem num mundo urbano, num mundo de uma cultura hegemônica europeizada, mas também mantendo, né, as suas tradições, a sua língua e a sua visão de mundo. E passa por aí. Evidentemente que há indígenas no Brasil, fora da Amazônia, né, grandes populações guaranis, por exemplo, estão aí em São Paulo, né, o que é fantástico pensar também. Mas é na Amazônia que nós temos uma diversidade maior. E por que não, então, começarmos a tentar entender melhor essas realidades? Nós temos excelentes experiências com indígenas da Amazônia disso. Eles estão, na verdade, lutando, batalhando, esperando mais oportunidades para fazer essa interação. Ser uma pessoa que, por exemplo, pode, né, nós temos, nos últimos anos, mais lideranças indígenas, e fundamentalmente da Amazônia, participando da comunidade mais ampla, como profissionais, como acadêmicos, inclusive, né, com lideranças políticas importantes. Nós temos agora, inclusive, uma lista de mulheres indígenas concorrendo à eleição, agora congressual no Brasil, seja congressual no Brasília, seja nas eleições legislativas. Isso tudo faz parte disso, do esforço de entendermos melhor como é a realidade dessas populações, que faz parte também no esforço maior de entendermos a realidade amazônica e as questões ambientais e também de inclusão social, né, de justiça social de uma maneira mais ampla no nosso país. Eu tenho pensado muito sobre a resistência a isso, né? Os motivos da resistência a isso, porque eu vejo reações, às vezes, a maioria das reações ao Earth News Terra é positiva, mas existem também reações raivosas, né? Uma vez, recentemente, uma mulher escreveu assim: ah, vão querer invadir o meu condomínio, né? Os indígenas, ela falou índios, né? Vão invadir, vão tomar o meu condomínio. E desculpe rir disso, porque não é engraçado, realmente é bizarro, mas de qualquer maneira, eu acho que existe um medo, né, assim, de que só poderia existir um dos dois, né? Só pode existir um povo indígena ou um povo não indígena, e um medo de voltar atrás, né, e de as pessoas não indígenas ficarem sem um lugar. Eu não sei o quanto esse medo é sério, ou seja, as pessoas levam isso a sério, mas de qualquer maneira, nós estamos num mundo de choques entre o privilégio e as mudanças, né? As pessoas se agarram aos seus privilégios, né? Os homens, os heterossexuais, os brancos, né? As pessoas de classe média, classe alta, elas é, muitas delas sentem que estão perdendo, né, espaço, que não terão mais o mesmo conforto que tinham antes, né? E não olham para o ganho que existe em termos de espiritualidade, de alimentação, de saúde, de bem-estar, de conhecimento, de aprendizado, em você dialogar com povos que estão há milhares de anos vivendo num mundo tão extraordinário como é a Amazônia, Rafael. Exatamente, só para me permita aqui mostrar que é na verdade o último capítulo do livro, né, falando em homem branco heterossexual, né? Nós temos uma entrevista com a Sônia Guajajara, faz parte aqui do nosso livro, nós temos uma entrevista com ela para dizer o seguinte: a gente está tentando fazer também essa inclusão de outras vozes, de mulheres indígenas, né, ativistas da região, que é exatamente necessário. Então, e ela né, transferiria a palavra a ela, foi uma tentativa de fazer entrevista nisso. Essas novas visões e novas políticas têm que ser, se não passarem por incluir essas outras atores e vozes,
vai errar novamente, né? Ouvi aí esse comentário, me lembrou aqui uma coisa que correu aqui na eleição, né, falando dos Estados Unidos, na eleição presidencial aqui do Biden, que foi a última eleição há 2 anos atrás, onde corria essa ideia, né, o Trump tentou reavivar essa coisa de anticomunismo, né, de maneira bizarra. Daí houve uma reação, um slogan que correu nas redes sociais dizendo assim, porque normalmente toma casa das pessoas não são os pobres, ou os indígenas, ou os imigrantes, é o banco. Né? Ou seja, então vamos parar com essa lógica. Eu vejo o seguinte, Olivar, eu acho que é um enorme caminho a seguir, mas eu acho que a gente também não vamos perder a perspectiva um pouco também né, da evolução histórica. Eu acho que a gente está num refluxo conservador ao redor do mundo e também no Brasil, né, em resposta a um avanço que houve. Eu acho que desde os anos 90 houve um avanço insuficiente de todas as maneiras, né? Mas ainda de tentar fazer um esforço, né? Seja das políticas ambientais melhores, por exemplo, o desmatamento ele vinha caindo nas primeira e segunda década do século XXI, de maneira ainda muito insatisfatória, ainda com políticas equivocadas, com mega projetos na Amazônia, por exemplo, Belo Monte, inclusive por governos, nesse caso, mais progressistas do Brasil, mas existia uma certa aceitação mais ampla, isso que eu estou querendo dizer, de maneira ainda difusa na sociedade, de entender mais a realidade dos indígenas, talvez valorizar esse esforço de inclusão maior, né, de entender que o índio não tem que ser esse índio bom selvagem, né? Parar de entender essa coisa binária, ou é o índio bom selvagem lá isolado, paradisíaco, etílico lá mais distante, ou é o bugre, é aquele ameaçador. As populações indígenas são populações de todos outros tipos, né? Outras formas de existência humana. Elas têm pessoas que vão ser interessantes, que têm boas políticas e éticas, assim como podem também exercer atividades não tão interessantes. É isso, a gente tem que humanizar, de certa maneira, né? Tirar dos conceitos essas imagens construídas ao longo do nosso conhecimento ocidental, binário, e entender que, de fato, são cidadãos, são atores, né? Cidadãs que têm que ser colocados nessa conversa. A gente estava evoluindo nisso, mas, é claro, houve um refluxo muito forte, né, de políticas mais progressistas de inclusão social e ambientais nos últimos anos. Aqui, muito no Brasil, evidentemente, por órgãos, né, de fiscalização, órgãos de atuação em questões ambientais, da demarcação de terras indígenas foram muito erodidos nos últimos anos, então passa por aí, reconstruir os atores estatais, e eu diria não só reconstruir o que existia antes, mas reconstruir de uma maneira melhor. Esse que é o meu desejo. É reconstruir de uma maneira que sejam, de novo, mais ativos e com maneiras de proteger, de demarcar, de trabalhar na proteção ambiental, né? Evitar as queimadas, evitar o garimpo ilegal, evitar a mineração ilegal, punir, né, quem está fazendo isso, mas também repensar políticas públicas, né? Por exemplo, houve um grande incentivo para a expansão agrícola na Amazônia nos últimos anos, inclusive em governos progressistas. Inclusive, um dos meus capítulos no livro trata sobre isso. Então, passa por reconstruirmos políticas de uma maneira, inclusive, melhor, não só voltarmos ao que existia até 10 anos atrás, mas de uma maneira melhor, mais inclusiva. Inclusive, voltando ao tema aí da que a gente conversou um pouquinho no outro episódio, né, com a possibilidade de uma interação com atores, porque a Amazônia é internacional, como você colocou, né, com atores também que vão além só do Estado brasileiro. Entre os mitos que existem, e aí falando desses países vizinhos, né, o mito da intocabilidade, né? Até o Adalberto Val, do INPE, pesquisador, biólogo, pesquisador do INPE, ele diz que ele não usa a palavra preservação, ele usa conservação, porque a preservação pressupõe aquilo ser intocável, né? Assim, e dentro desse mito da intocabilidade, eu vejo que na Amazônia não existem muitos parques nacionais explorados para o turismo, né? Explorados no bom sentido da palavra, assim, né? E eu vi, por exemplo, na Colômbia, perto da fronteira com o Brasil, lá na região de Letícia, no estado colombiano do Amazonas, eu fui a um parque nacional em que o guia era indígena, né? Fez um tour pela área, né? Contando, explicando, fez uma palestra antes com PowerPoint e tal, e no final havia ali indígenas para vender comida, artesanato, enfim. E eu saí maravilhado, porque eu falei, pô, é, as pessoas vêm aqui de fora e valorizam, né? Tem a coisa da autoestima, de valorizar. É ele que está falando como é a cultura dele, a gente está ali para ouvir, para aprender com ele, e nada foi destruído ali por causa da presença
desses turistas, né? Então, tá vendo? Acho que é um exemplo de algo, para ficar mais concreto, né? A gente tem algo a aprender com um país vizinho. Essas coisas podem ser feitas, né, Rafael? Deveriam ser feitas, né? De novo, só para voltar a essa questão, né, binária de pensar as coisas que a gente tem que romper. Inclusive, na tentativa de melhores políticas sociais, que iniciaram no processo, né, de reconstrução da democracia brasileira lá na década de 80 e 90, ainda quem estava interessado, existe uma certa dificuldade de se relacionar entre os ambientalistas e as lideranças indígenas e antropólogos ligados, né, à liderança indígena. Eu me lembro, eu sou historiador, mas também cientista social, estudei ciências sociais lá em Porto Alegre, na graduação, e houve um debate muito importante lá onde a gente tinha, de um lado, antropólogos e liderança de indígenas, no caso do Rio Grande do Sul, e os ambientalistas, onde a ideia era essa: para proteger tem que ser aquele parque isolado, aquela coisa intacta, né? E que os indígenas eles já estavam também invadindo, não trabalhavam na preservação. Isso é absolutamente equivocado. Quando a gente olha, não só na Amazônia, mas especialmente na Amazônia, as reservas indígenas é onde há maior proteção da Amazônia, nesse sentido, essa conservação ou essa interação de uma maneira mais sustentável. Também outros atores, por exemplo, os seringueiros, né? Lembramos aqui do sindicato dos seringueiros do Chico Mendes. Então, não é só. Mas eu digo assim, existem formas, evidentemente, historicamente construídas ao longo de muito tempo, né, de existir e de tirar a sua subsistência, né, de maneira sustentável. Agora, se você tem essa visão de que para desenvolver a Amazônia, já precisamos questionar essa palavra desenvolver, né, mas só para usar o que é recorrentemente dito, desenvolver a Amazônia tem que trazer uma mineradora imensa, né, para explorar o minério, tem que trazer o projeto Jari, tem que trazer a Fordlândia, né, se isso é a única visão de desenvolvimento, ou tem que expandir a produção da soja em milhares e milhares de hectares, aí o que você vai ter é devastação, a expulsão, inclusive, de populações locais indígenas e não indígenas, para inchar ainda mais as cidades da Amazônia e do resto do país, reproduzindo, portanto, os enormes e trágicos equívocos do passado. Portanto, sair dessas amarras de fato, reconstruir, inclusive de uma melhor maneira, né? Voltando ao que tinha dito antes, né? Ouvindo experiência de outros lugares. Quando você estava fazendo essa pergunta, eu imaginei que você fosse fazer o exemplo de parques nacionais onde as populações, não só originárias, mas as populações atuais, urbanas, vivem, por exemplo, na Inglaterra, onde você vai numa pequena cidade que, na verdade, você nem se dá conta, mas a cidade está dentro do parque nacional. Só que existem regras de como a pessoa pode ter atividades econômicas ali e tal, mas isso não é a exclusão, portanto, ou tem que ter presença humana ou tem que ter a preservação. Isso não serve. Interessante essa experiência da Colômbia, que eu não conhecia, viu? Como importante é trazer as diferentes experiências e as vozes, portanto, vamos estabelecer mais diálogo, né? E ver como é que existem maneiras de, como você falou, né? Concretamente, não é essa visão de manter um paraíso intocado, né? A Amazônia não é nem o Éden perdido, nem é o inferno verde. Ela faz parte da sociedade brasileira e é por ela, né, que a gente vai poder também, e necessariamente eu acho que tem que passar, né, para repensarmos o desenvolvimento e a democracia no Brasil e o papel do Brasil no mundo nos próximos anos. Antes de encerrar esse episódio, Rafael, eu queria só fazer referência a um verbo que você usou, que é humanizar, né, os indígenas. Sabe que nos anos 80, a minha irmã trabalhava na Comissão Pastoral da Terra, em Goiânia, lá é a sede nacional. E tinha um cartaz lá que era um caçador que tinha atirado num indígena, né? E aí ele dizia que o indígena estava caído no chão e chorando e que parecia gente. Para mim é difícil falar isso sem chorar, inclusive, Com né? certeza, com certeza. E então eu acho que existe uma tendência no Brasil ou a desumanizar o indígena no sentido que não, ele é um bicho, né? Ele não mataram um indígena, expulsaram um indígena, se falou até em genocídio, né? É, não é pecado, não é errado, porque não são pessoas que têm almas, não são seres humanos e tal, né? Ou o contrário, quer dizer, para ele ser humano, então ele tem de ser igual a nós. Quer dizer, então ele não é indígena, ele é humano. É louco dizer isso, Claro,
mas eu acho que isso está Ou dentro ele do tem que nosso ser esse inconsciente. indígena do romantismo do século XIX, o peri, né? Esse indígena do pedestal, na verdade, né? Não um indígena que tem necessidades de se sustentar, que tem que trabalhar, que, né, que tem as suas virtudes, os seus vícios, ou seja, humano, né? Perfeito isso, né? Porque temos que então ir para uma outra categoria, que é o indígena que mantém a sua cultura, a sua tradição. Quer dizer, você está falando aí de São Paulo, né? Por que você não pode ser um ítalo paulista? Por que você não pode ser né, um árabe paulista? Você pode ser um indígena brasileiro, por que não? Né? Romper essas visões, né, que fazem parte, que amparam toda uma justificativa e uma lógica predatória, né, ao longo da história. É verdade, eu tenho passaporte italiano e aqui chega, acho que você também chega aqui, né, para votar, né, para você votar nos plebiscitos na Itália, nas eleições italianas, que são muito frequentes, né, e eu sou brasileiro, mas eu sou também. É Claro. possível ser várias coisas, né? E aproveitar com isso, e enriquecer com isso. Bom, falando em enriquecer, estamos chegando ao final de mais esse episódio riquíssimo com o Rafael Iores. É o segundo episódio. Felizmente, ainda temos mais um. Eu quero aproveitar o chapéu de analista internacional do Rafael para a gente falar sobre as pressões internacionais, a imagem internacional e como isso tem influído sobre o Brasil. Até quinta-feira, então, Rafael. Até lá.